Podcasts Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação. Um grande circuito de reciprocidade, o Baile de São Gonçalo, isso numa região no interior do Brasil, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo. Oralidade exige o teu interlocutor e exige que esse interlocutor esteja partilhando tempo e espaço. As manifestações populares de brincadeira são coisas que trazem para a comunidade identidade e pertencimento. Traga o boi para brincar. E quando se fala de Bumba Meu Boi do Maranhão, a gente tem que falar sobre os sotaques. Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora. Como foi que os negros escravizados sobreviveram ao sequestro, ao desterramento, à travessia do Atlântico nos navios negreiros, aos maus tratos, aos trabalhos forçados, à privação da liberdade e à escravidão imposta pelos colonizadores do Brasil? Resistência, resiliência, dança, canto, reza e a luta pela preservação de um modo de vida e identidade foram vitais para que o sonho de liberdade fosse mantido. Uma liberdade em constante construção, a partir de um processo de decolonização, crescimento do movimento antirracista visando a desarticulação do racismo estrutural e outras reparações que precisam do envolvimento de todas as pessoas. Honrando as memórias passadas de geração em geração, juntamente com a miscigenação, manifestamos uma cultura popular que, além de preservar essas memórias, também nos serve de banco de sementes para multiplicar e regenerar modos de viver que dialogam com as necessidades atuais da Terra. Celebrar a vida em roda, em cortejos, em batuques benfazejos, nos abre portas para perspectivas de renovação que reiteram o que os antigos já diziam. É preciso arribar e cocriar a realidade que queremos. Assim, os festejos populares ocupando as ruas e as praças nos chamam a atenção. Ei, estamos aqui! Em Memórias de Escravidão e Liberdade, Festas de Arribação, Comunidades Brincantes conversou com Renata Amaral, Lucas Castrupe, Mestre Aurélio e Cacau Amaral. Vamos ouvir sobre o Congado Mineiro, o Baile de São Gonçalo, o Boi de Mamão e os sotaques do Boi do Maranhão. Lucas Castrupe é antropólogo, músico e pesquisador das heranças da África. Ouçam os caminhos dessa pesquisa sobre o Baile de São Gonçalo. Eu sou Lucas Castrupe, músico e pesquisador. Na parte da música, eu sou um dos fundadores da banda Ponto de Equilíbrio e eu sou baterista e um dos compositores também. Na área da pesquisa, eu sou antropólogo, formado em Ciências Sociais na UERJ e atualmente desenvolvo um projeto de pós-doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ, com apoio do Instituto Nova Era. O meu interesse como antropólogo é o campo da música e da devoção popular, música e ritual. Então, o meu projeto atual, que é um projeto de pós-doutorado desenvolvido no Museu Nacional, tem o tema do Baile de São Gonçalo, uma cerimônia com dança, música, pagamento de promessas e uma série de detalhes e que acontece no interior do Maranhão. Na verdade, o culto a São Gonçalo, ele é presente em várias partes do Brasil, mas no interior do Maranhão, mais especificamente na Baixada Maranhense, é possível encontrar o Baile de São Gonçalo, que aí tem as suas especificidades. E eu cheguei até lá buscando pesquisar as origens do mestre Irineu, fundador do Santo Daime, no início do século XX. Ele era maranhense, nascido na Baixada Maranhense, no município de São Vicente Ferre, nos povoados rurais, e mais tarde ele viajou para a floresta amazônica, morou no Acre, onde fundou o Santo Daime, que entre outros nomes é chamada de ayahuasca, usada por diversas etnias indígenas. E esse ritual que o mestre desenvolveu durante anos, partindo do silêncio, ele se tornou musical. Existe uma variedade
de tradições transmitidas oralmente de geração em geração, o tambor de mina, o tambor de crioula, o bumba meu boi, o baile de São Gonçalo e outras. Essa pesquisa ela vem revelando um pouco dessas raízes culturais do mestre Ineu, alguns elementos, um vocabulário. E o baile de São Gonçalo, por si só, além de ser uma possível raiz familiar do mestre Irineu, ele também é um tema riquíssimo. A gente pode dizer que o baile de São Gonçalo, praticado no município de São Vicente Ferre, da Baixada Maranhense, consiste basicamente em pagamento de promessa. Ou seja, uma pessoa devota de São Gonçalo almeja alcançar alguma graça, que pode ser a cura de uma doença dela, de algum ente querido. Então ela promete para São Gonçalo, se ela alcançar tal graça, ela vai pagar com um baile de São Gonçalo. Assim que ela consegue aquilo que ela pediu e rogou, ela então marca uma data para realizar o baile. Ela contrata um guia e os músicos para executar essa tarefa. O guia é que conduz a dança. Os músicos tradicionalmente tocam rabeca e violão, podendo ter também a sanfona. E os dançantes, eles não são contratados, mas eles são sempre 8, 4 homens e 4 mulheres. Por que a dona da promessa contrata o guia e os músicos? Porque ela chama aqueles que ela tem mais confiança para executar o baile sem erros. Porque é dito que o baile não pode ter erro, porque São Gonçalo, o santo, ele quer que isso seja feito com perfeição. Então, por esse motivo, também tem os ensaios prévios até a chegada do baile, da apresentação oficial, que acontece de noite. Os dançantes usam à noite a roupa branca, que aí sim se assemelha muito com a farda do Santo Daime, os homens de terno branco, as mulheres com a coroa na cabeça, lá é chamado de grinalda, tem a faixa no peito escrito Viva São Gonçalo, e tem as fitas coloridas no ombro. O dono da promessa são pessoas humildes, mas ela, naquela ocasião, tem que oferecer um grande banquete, inclusive. Então, é um ritual realmente muitos detalhes, é muito dispendioso de tempo, de energia e até de investimento do dono da promessa, que quer que tudo ocorra da melhor forma para que o santo aceite esse pagamento, porque se o santo não aceitar, terá que fazer tudo de novo. E como que sabe se o santo aceitou ou não? Normalmente isso vem numa revelação no sonho da dona ou do dono da promessa ou em outros sinais. Por exemplo, uma pessoa que já faleceu pode também se manifestar dentro de um terreiro de tambor de mina, transmitir um recado, a partir do momento que ele encantou-se, pode também ser incorporado por alguém que vai transmitir o recado dizendo que determinado baile tem que ser feito novamente, com a participação também de toda a comunidade na preparação dos alimentos e tudo mais. Então é um grande ritual de troca, de reciprocidade do devoto com o santo, e da própria comunidade entre si, reafirmando vínculos, alianças. Isso numa região no interior do Brasil, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo. Agora, recentemente, em junho de 2023, eu inaugurei uma exposição fotográfica chamada Baile de São Gonçalo, Retrato da Baixada Maranhense. Essa exposição foi inaugurada na Vila Céu do Mapiá. Também é importante dizer que eu gravei as músicas. Foi acompanhado pelo pessoal do Baque Mirim e pelo amigo Flávio Teixeira. E gravamos as músicas do Baile de São Gonçalo, originais, com os músicos, mestras e mestres de lá. O vosso devoto tem saúde restituída, o devoto e o baile feito em prêmio de sua vida. Em seu louvor digamos, viva São Gonçalo! Viva! Renata Amaral é musicista, contrabaixista e pesquisadora das culturas populares e tradições orais. Nos traz uma fala sobre o congado mineiro. Escutem sim essa grande professora. Sou Renata Amaral, sou musicista, contrabaixista, pesquisadora, artista audiovisual,
Todos esses trabalhos sempre com foco nas tradições populares. Tem uma produtora que é a Maracá, e que se tornou um acervo, o Acervo Maracá, por conta dos registros que eu venho fazendo desde 91, meu primeiro encontro com as tradições populares foi com o povo Guarani, em Silveiras, que foi um acontecimento muito libertador. Eu vinha de uma formação bem convencional, eu fiz conservatório, composição e regência na universidade, mas eu tive a sorte de conhecer um professor, um linguista, que estava fazendo um trabalho com os Guarani, numa aldeia aqui no litoral de São Paulo, uma descoberta muito libertadora, porque todo mundo ali fazia música, todos cantavam, todos dançavam, todos tocavam os instrumentos. Não é uma música que de imediato te toma pela complexidade, como são as polimetrias do boi, do tambor de crioula, de outros gêneros que são bastante complexos musicalmente já num primeiro entendimento. Aquela ideia de todos fazerem arte, criança, adultos, idosos e todas as artes, foi muito libertador para mim, do ponto de vista artístico, sobretudo, mas também do entendimento da função da arte na vida. Ali eu me apaixonei, ainda não entendia como trabalhar aquilo profissionalmente. Em 97, eu fui para um carnaval em Recife, foi outra grande descoberta. E aí, logo em seguida disso, eu fui com o Lincoln para esse carnaval em Recife. A gente resolveu estudar mais a fundo tradições populares. E a gente partiu do que tinha em mãos, que era o material do Mário de Andrade, os registros da missão de pesquisas folclóricas, e lendo os livros de partituras do Mário, o livro dos cocos e do Música de Feitiçaria, em especial, tem melodias lindíssimas ali. E aí surge a Barca, teve um convite para um trabalho com o projeto Universidade Solidária. A gente foi para 4 cidades do Pará e 4 do Maranhão. Nessa primeira viagem a gente já foi parar lá em Santarém Novo, que tem aquele carimbó incrível. Também começa a vontade de dialogar não só com o repertório, mas com as ferramentas da tradição oral. A gente que é criado na escrita, com o letramento, tem os links externos. Li isso nesse livro, eu ouvi nesse disco, eu vi nesse filme. E quando a gente precisa desse arquivo, a gente vai lá e recupera ele. A tradição oral não, ela tem esse compromisso com a memória, ela tem que guardar todos os arquivos. Então, ela tem a capacidade de interrelacionar esses arquivos todos de maneiras muito diversas, junto com a memória corporal, junto com o compromisso da oralidade, que é de você compartilhar tempo e espaço. Isso também muda tudo. Isso vai passando aí o fio da memória entre as gerações com esse compromisso de guarda desses arquivos. Então, todas essas questões que foram me colocando ali como ferramentas artísticas importantes, ferramentas de educação também, me trouxeram a vontade de dialogar diretamente com os mestres, não só com o repertório. Aí vem o ponto BR. Então, é uma outra experiência também de construção de repertório, de construção de espetáculo. Então, o jongo foi uma coisa que chegou, e a festa de São Benedito de Aparecida, foi lá que a gente conheceu o Congado Mineiro, porque é uma festona também imensa, que acontece sempre no fim de semana seguinte ao da Páscoa, e são dezenas de grupos de São Paulo, de Minas, ultimamente tem ido alguns do Espírito Santo também, todos os devotos de São Benedito. Então tem os congados, moçambiques, os vilões, enfim, as guardas de Congo de vários tipos de bastão, enfim, são muito diversas. E foi lá que a gente conheceu o pessoal de Justinópolis, porque é um grupo que realmente chama a atenção, eles têm uma força impressionante. O Congo, em especial, pelas vozes femininas, são incríveis, é um timbre muito particular, e é uma comunidade muito estruturada, uma comunidade muito amorosa, que entende essa responsabilidade aí sobre o saber que eles têm. Foram também estabelecendo a sua tradição com uma baita alteridade. O capitão Dirceu fala: eu sou católico apostólico africano. Ele diz que a relação dele é direta com o santo, não passa pelo padre, não passa pelo intermediário. É um catolicismo popular muito particular, eu acho, porque esse sincretismo, essa mistura aí que tem com o catolicismo popular, acontece de muitas formas, nas festas divinas, nos benditos, hinos, renovações, ladainhas, incontáveis. E aí não tem uma relação com as religiões de matriz africanas, com as divindades, com os orixás, ou inquices, ou voduns. A relação é com os santos mesmo, mas é uma relação de ancestralidade também. Ele fala, se não fosse a força dos ancestrais, a gente não faria festa,
Ou ele fala também, quando a gente está improvisando o candomblé, ou também nos congos, vem pontos novos, vem melodias novas, eles dizem que o ancestral atravessa o ponto e o ponto sai. Então tem essa relação com a ancestralidade, mas dentro de um catolicismo que é construído por eles. Cacau Amaral é músico e pesquisador nato dos sotaques do Bumba Boi do Maranhão, um mestre da cultura popular. É uma fala de brasilidade e belezura. Eu sou Cacau Amaral, sou músico, brincante, mestre da cultura popular. Tenho um certo trilho aí pelo esse mundo brincante, pelo esse mundo das encantarias, das brincadeiras, de terreiros. Eu sou maranhense, de São Luís do Maranhão, a única capital brasileira fundada por franceses, de uma família tradicional, de um bairro chamado Bairro da Madre Deus, um bairro que contempla muitas das diversidades das manifestações populares maranhenses. Dentre elas, o Bumba Meu Boi. Eu tenho uma pesquisa, na verdade, ela começa dentro da minha casa, porque eu já nasci ali no meio das brincadeiras, tanto do Bumba Meu Boi quanto do carnaval. O meu avô, mestre Roseno Amaral, líder dessa brincadeira, era quem cuidava de todos os instrumentos, de todas as fantasias, era quem compartilhava os saberes com os amigos. Então a gente vai crescendo já dentro desse cofo de matraca. E quando se fala de Bumba Meu Boi do Maranhão, a gente tem que falar sobre os sotaques, formas, gestos, indumentárias, melodias, formas de compor diferentes de um sotaque para o outro. Então, no Maranhão, em todo o estado, nós temos 5 sotaques do Bumba Boi. Tem um primeiro sotaque, que é o sotaque de Zabumba, o sotaque com uma característica dos batuques africanos, indumentária, todo naquele formato dos reis e rainhas de ioiós que por aqui passaram pelo esse Brasil. Reúne, reúne, sob o comando de China. Reúne, reúne. E aí, em seguida, a gente tem um segundo sotaque de uma região do Maranhão que a gente chama de Baixada Maranhense, que é uma região litorânea que fica ali de frente daquele continente África. Então, talvez o Maranhão detenha um percentual muito grande de brincadeiras populares, dessas tradições, dessa ancestralidade, vindo de todo esse continente África. E aí vem o segundo sotaque chamado Bumba Meu Boi do sotaque da Baixada ou sotaque de Pindaré, e com uma característica muito indígena. Salve, salve, mestre Zé Olírio. Eu tava na beira da praia, ouvi o cantar da sereia, uma areia embaixo do meu pé doeu. Cururupu é o porto de entrada dessa ancestralidade vindo desse continente África, e talvez tenha sido no Brasil um dos portos que mais recebeu esses navios vindos. E ali nasce também um outro sotaque, nessa mesma baixada, o sotaque de Costa de Mão. Ele é tocado com a costa da mão. Vamos cantar Mestre Minguinho. Dona tá reclamando, porque nós estamos chegando agora. Eu acho impossível, dona, eu acho impossível, dona, sempre se chegar na hora. Dentro do sotaque da ilha ou de matraca, uma brincadeira sustentada pelo instrumento percussivo, matraca, pandeirão, tamboronça, apito e maracá, só em São Luís tem isso. Esse sotaque tem trupeada, feita pelos batalhões, que são comunidades quilombolas do centro que trazem essa brincadeira. Ele é ancestralidade e ele é também devoção para os santos juninos. Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal. O mestre Humberto de Maracanã. Salve, salve. Linda donzela, fica na janela pra me ouvir cantar, é bom. E aí vem o último sotaque, uma característica ali daqueles fidalgos. Ele nasce numa região sul do Maranhão, que é uma região muito rica em instrumentos de sopros e instrumentos de harmonia, sotaque de orquestra. Faz um favor de vir olhar meu boi balancear. A brincadeira segue. Salve São João. Mestre Aurélio é mestre do boi de mamão.
Veio ressuscitar o Mateus. Olá a todos. Para mim, o Brasil é sempre uma surpresa, de coisas que têm relação, às vezes estão longe, mas têm relação, que é o caso do boi de mamão. Meu nome é Aurélio Domingues, eu moro em Paranaguá, uma cidade portuária aqui no litoral do Paraná, no sul do Brasil, e eu moro numa ilha chamada Ilha dos Valadares, dentro da Baía de Paranaguá. É um reduto do povo caiçara. Aqui é um caldeirão cultural. Eu sou mestre de fandango, que é uma manifestação que a gente tem aqui da cultura popular, uma manifestação muito antiga, né? Tocada com violas, rabecas, adufo, caixa. Também sou mestre da Folia do Divino Espírito Santo, que é uma manifestação que a gente faz no período pascal. Também realizo o terço cantado, que é uma espécie de ladainhas que a gente canta em guardamento, que são velórios, ou mesmo para realizar uma bênção na casa, a gente faz o terço cantado. E o boi de mamão. Então, sou folião do boi de mamão, hoje sou considerado também mestre do boi de mamão. A gente tem uma sede aqui dentro da comunidade que chama-se Espaço Cultural Mestre Aurélio, leva o meu nome, mas também é conhecido por Associação Mandiquera, que é a associação na qual todas essas manifestações fazem parte. O boi de mamão é um auto de ressurreição, assim como muitos autos brasileiros, uma manifestação do boi, assim como o boi bumbá, bumba meu boi, mas o boi de mamão não deixa de ser tão antigo e também não deixa de contribuir para esse mapa das manifestações de boi pelo Brasil. Um auto que tem muita incidência em Santa Catarina, mas ele também tem resquícios aqui no Paraná. E aqui em Paranaguá ele tem uma característica diferente, porque quem morre não é o boi, é o Mateus. Daí o ato de ressurreição é o Mateus que ressuscita. A segunda questão, assim, que eu acho diferenciada aqui no sul, é que o Paraná foi um estado que trouxe muitos nordestinos e eles desciam para o litoral. Vinham aqui uma cidade antiga, quente, e muitos deles se misturaram ao boi de mamão. Então ficou uma mistura de boi de mamão meio sulina, meio nordestina. Então ele é um boi batucado, um boi alegre. O boi de mamão, ele é uma manifestação que ele nasce com os jesuítas, com a proposta de catequização dos índios, dos caboclos. Então o boi de mamão vem disso, dessa teatralização jesuítica, de catequização. Porém, os jesuítas foram expulsos do Brasil e essa manifestação ficou no cunho popular até os dias de hoje. Haja visto que ele é um auto de ressurreição, onde se ressuscita o Mateus com uma oração, e que também temos ali a questão do batismo, da bernúncia, que vem comer as crianças que não são batizadas. Bernúncia quer dizer abrenúntio, em latim renúncia. Isso vai se misturando com os festejos juninos, natalinos, carnavalescos. Ele é tocado até os dias de hoje aqui em Paranaguá com a rabeca, com a viola caiçara, com a caixa de folia. A gente não chama aqui tamborim, a gente chama cacheta. Com o machete, que é uma espécie de cavaquinho. Com a viola caiçara, que é uma espécie das primeiras violas portuguesas. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, a gente tem músicas do Boi de Mamão, do Grupo Mandiquera, disponíveis no Spotify. A cultura popular, as manifestações populares de brincadeira são coisas que trazem para a comunidade identidade e pertencimento. Esse instrumento que eu estou tocando aqui para vocês é a rabeca. Ela foi feita por mim mesmo, sou mestre também em luthier. A gente chama mestre fabriqueiro aqui na cultura caiçara. Daí eu vou tocar um pedacinho da chamada do Mateus para vocês, da entrada do boi de mamão. Pai Mateus, traga o boi, traga o boi pra brincar, traga o boi pra brincar, Pai Mateus, traga o boi pra brincar. A bernúncia também, traga o boi pra brincar, traga o boi pra brincar, Pai Mateus, traga o boi pra brincar. Até mais. Conta-gotas poético com Diana Graça.
Histórias de vovó. Me tiraram de lá, enovelaram meu destino sem a luz da liberdade. Resisti, muitos morreram, quase me esqueci, mas a memória ficou guardada na minha pele. As histórias de vovó continuaram a ventar a força da minha antiga terra. O tambor veio de lá, ser guardião da resistência e alegria, guiou o renascimento nessa nova terra. E apesar de tanto sofrimento, o tambor pariu a magia dos terreiros, do congado, do jongo, do maracatu, do samba, dos sotaques do boi e vai mais. Fez a devoção cantar a dança no corpo. Levou as vozes antirracistas a todos os cantos do mundo. Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até o nosso próximo episódio, com o tema Toré, Resistência e Danças de Agradecimento à Natureza.